Bom dia, querida irmã. Bom dia, querido irmão. Talvez você nem imagine o que Deus já evitou na sua vida só nesta madrugada. Há livramentos que nunca vamos entender completamente. Portas que não abriram porque Deus estava protegendo você. Caminhos que mudaram sem explicação. Coisas que pareciam atraso, mas eram cuidado do céu. Enquanto muita gente acorda achando que está sozinha, existe uma verdade espiritual poderosa. Deus continua sendo fiel, mesmo nos dias em que o coração da gente está cansado. E talvez hoje você tenha despertado com a mente acelerada, preocupado com o futuro, carregando batalhas emocionais que ninguém vê. Mas esta oração não apareceu por acaso no seu caminho. Porque antes mesmo de você começar esse dia, Deus já estava cuidando dele. A Bíblia diz em Lamentações 3, 22, 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha que forte isso. Toda manhã carrega uma nova porção da fidelidade de Deus. Mesmo depois de dias difíceis, mesmo depois das lágrimas, mesmo depois do medo, das lutas e do cansaço, Deus continua sustentando você. E talvez seja exatamente por isso que seu coração ainda está de pé. Porque a fidelidade do Senhor tem te mantido vivo até aqui. Existe proteção sendo liberada sobre sua casa. Existe cuidado de Deus cercando seus caminhos. Existe uma presença poderosa indo na sua frente nesta manhã. Então, não comece esse dia preocupado com aquilo que pode acontecer. Comece lembrando quem está cuidando de você. Se você crê que Deus é fiel e está guardando sua vida hoje, escreve aqui nos comentários: Deus é fiel. E deixe o seu gostei neste vídeo para que esta oração alcance mais pessoas que também precisam sentir a proteção, o cuidado e a presença de Deus nesta manhã. Agora feche os seus olhos por um instante, desacelere sua mente e entregue este novo dia completamente nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai amado, nesta manhã eu me aproximo de Ti com o coração em silêncio, porque antes mesmo de abrir os meus olhos por completo, eu já consigo perceber que foi a Tua fidelidade que me sustentou mais uma vez. Não foi a minha força, não foi a minha capacidade, não foi porque eu consegui controlar todas as coisas da vida. Foi o Senhor, somente o Senhor. E eu começo este dia reconhecendo isso diante da Tua presença, porque existem batalhas que eu nem entendi direito. Existem noites em que a minha mente ficou cansada. Existem momentos em que eu achei que não suportaria certas pressões dentro do meu coração. Mas ainda assim, o Senhor continuou comigo. E nesta manhã, eu não quero começar correndo. Eu não quero começar distraído. Eu quero começar olhando para Ti. Quero começar lembrando que existe um Deus fiel cuidando da minha vida nos detalhes que ninguém vê. A Tua palavra diz no Salmo 92, 1, 2: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade. E é isso que eu quero fazer agora, Senhor. Antes de qualquer preocupação, antes de qualquer notícia, antes de qualquer decisão deste dia, eu quero reconhecer a Tua misericórdia sobre mim, porque quando eu olho para trás, eu percebo quantas vezes o Senhor me sustentou em silêncio. Quantas vezes eu chorei sem contar para ninguém e mesmo assim o Senhor viu. Quantas vezes eu me senti cansado por dentro, mas recebi uma força que não vinha de mim. Quantas vezes eu pensei que tudo iria desmoronar, mas o Senhor segurou a minha vida com as Tuas mãos. Às vezes, eu me preocupo tanto tentando entender o amanhã, mas nesta manhã o Senhor me lembra que até aqui nunca me abandonou. E se a Tua fidelidade me trouxe até este novo dia, então eu posso descansar o meu coração sabendo que o Senhor continuará comigo. A Tua palavra diz em Deuteronômio 31, 8, o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. E eu tomo posse dessa verdade agora.
Porque existem dias em que a alma da gente acorda cansada antes mesmo do corpo levantar da cama. Existem manhãs em que os pensamentos já começam acelerados, tentando roubar a paz, tentando trazer peso para dentro da mente. Mas eu não quero alimentar o medo logo cedo. Eu quero alimentar a minha fé. Senhor, obrigado porque o Senhor me permitiu acordar hoje. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela respiração. Obrigado pela oportunidade de recomeçar mais uma vez. Tem gente que acordou hoje já sem esperança, já acreditando que nada pode mudar. Mas eu quero colocar meu coração diante de Ti e lembrar que o Senhor continua sendo Deus em todos os dias, inclusive nos dias difíceis. Pai amado, enquanto esta oração continua, eu peço que o Senhor visite agora cada pessoa que está orando comigo nesta manhã. Que haja paz entrando dentro dessa casa. Que haja calma chegando para esse coração cansado. Que haja descanso para essa mente sobrecarregada. Porque o Senhor conhece as guerras silenciosas que ninguém vê. O Senhor conhece o peso escondido atrás de um sorriso. O Senhor conhece aquilo que a pessoa nem consegue explicar direito em palavras. E mesmo assim, Senhor, a Tua fidelidade continua firme. A Tua palavra diz, em Lamentações 3, 22, 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. E talvez seja exatamente isso que eu mais precisava lembrar hoje. Que existe uma nova misericórdia sendo derramada sobre a minha vida nesta manhã. Existe um novo cuidado, existe uma nova força vindo do céu, existe uma presença de Deus me cercando antes mesmo deste dia acontecer completamente. Pai, eu entrego diante de Ti os meus pensamentos, entrego minhas preocupações, entrego aquilo que eu não consigo controlar, porque no fundo eu sei que o Senhor continua cuidando de mim até quando eu não percebo. E eu não quero viver este dia confiando apenas naquilo que os meus olhos conseguem enxergar. Eu quero viver sabendo que existe um Deus caminhando comigo. Senhor, fica perto de mim nesta manhã. Não permita que o peso deste mundo apague a sensibilidade da minha alma. Não permita que as distrações me façam esquecer que foi o Senhor quem me sustentou até aqui. Ensina-me a perceber o Teu cuidado nas pequenas coisas. Ensina-me a reconhecer a Tua mão, me protegendo nos detalhes mais simples da vida. E enquanto continuamos em oração, eu sinto que existe uma presença de paz envolvendo este momento. Uma paz que não vem das circunstâncias. Uma paz que não depende de respostas imediatas. Uma paz que vem da certeza de que o Senhor continua no controle de tudo. E enquanto eu continuo aqui na Tua presença, Senhor, eu começo a pensar em quantas vezes o Senhor me livrou sem que eu sequer percebesse. Quantas situações poderiam ter dado errado. Quantos caminhos perigosos o Senhor fechou sem me explicar na hora. Quantas vezes eu reclamei de atrasos, mudanças, portas que não se abriram, mas hoje eu entendo que muitas dessas coisas eram a Tua proteção me guardando de algo que meus olhos não conseguiam enxergar. Pai, existem livramentos silenciosos acontecendo o tempo inteiro ao nosso redor. E talvez a gente só perceba uma pequena parte do que o Senhor realmente faz por nós. Porque enquanto eu dormia, o Senhor permaneceu acordado cuidando da minha vida. Enquanto eu descansava, o Senhor continuava trabalhando em silêncio. O Salmo 4:8 diz: Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E eu percebo agora que não foi sorte ter acordado em paz, não foi acaso, foi cuidado do céu. Existem batalhas que eu nunca vi acontecendo. Existem ataques espirituais que o Senhor impediu antes mesmo de chegarem até mim. Existem palavras lançadas contra a minha vida que perderam a força porque a Tua mão estava sobre mim. E nesta manhã, eu não quero viver distraído espiritualmente. Eu quero reconhecer que existe um Deus fiel
guardando meus caminhos de maneiras invisíveis. Às vezes, eu fico tentando entender por que certas coisas não aconteceram como eu queria, mas o Senhor conhece aquilo que eu desconheço. A tua palavra diz em Isaías 55:8-9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. E talvez existam dores que o Senhor evitou. Talvez existam encontros que não aconteceram porque o Senhor estava me protegendo. Talvez existam decisões erradas das quais fui poupado sem perceber. Pai amado, me ajuda a confiar até naquilo que eu não entendo completamente, porque nem sempre eu vou enxergar o perigo que o Senhor afastou. Nem sempre vou perceber as armadilhas que ficaram pelo caminho. Mas eu escolho acreditar que a tua fidelidade continua me cercando. E eu sinto, Senhor, que existem pessoas orando comigo agora que carregam uma preocupação muito grande dentro do coração. Gente cansada emocionalmente, pessoas que acordaram já pensando em problemas, contas, medos, inseguranças, notícias difíceis. Mas neste momento eu peço que o Senhor traga calma para essas mentes. Porque quando a ansiedade tenta dominar os pensamentos, a gente perde a capacidade de perceber o cuidado de Deus. A tua palavra diz em Filipenses 4:6-7, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E é isso que eu faço agora, Pai. Eu coloco diante de Ti aquilo que pesa dentro de mim, porque eu sei que o Senhor não apenas ouve as minhas orações, o Senhor também age em meu favor. Pai, quantas vezes eu achei que estava sozinho em certas lutas, mas o Senhor estava perto o tempo inteiro. Quantas vezes a minha fé ficou pequena, mas mesmo assim a Tua fidelidade permaneceu grande. E isso me emociona, Senhor, porque eu percebo que o Teu amor não depende da perfeição da minha caminhada. O Senhor continua cuidando de mim até nos dias em que eu me sinto fraco. Mais uma vez, Pai amado, eu Te agradeço pelos livramentos invisíveis, pelas noites em que o Senhor guardou minha casa, pelas vezes em que minha família saiu e voltou em segurança, pelos perigos que nunca chegaram até nós, porque existem coisas que só vamos entender completamente na eternidade. O Salmo 34:7 diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E eu declaro essa palavra sobre a minha vida agora, que exista proteção espiritual ao meu redor neste dia, que o Senhor guarde a minha entrada e a minha saída. Que o Senhor proteja os meus caminhos, minhas decisões, meus pensamentos e tudo aquilo que eu ainda vou viver hoje. Senhor, não permita que eu viva apenas olhando para os problemas. Ensina-me a perceber os sinais da Tua fidelidade no meio da rotina. Porque às vezes o milagre está justamente nas coisas que não aconteceram. O livramento também é resposta de oração. O cuidado invisível também é amor de Deus. E neste momento eu sinto no coração de pedir algo simples para quem está orando comigo agora. Se você crê que Deus já te livrou de coisas que você nunca chegou a perceber, escreve aqui nos comentários, Deus sempre cuidou de mim. E deixe também o seu gostei neste vídeo, para que esta oração alcance outras pessoas que precisam sentir a proteção e a fidelidade do Senhor nesta manhã. Pai, ao continuarmos nesta oração, eu peço que o Senhor aumente a nossa sensibilidade espiritual, que a gente aprenda a reconhecer a Tua mão até nos detalhes pequenos da vida, que a gente não se acostume com os Teus cuidados como se fossem algo comum, porque cada novo amanhecer já é uma prova viva da Tua misericórdia sobre nós. E mesmo sem enxergar tudo o que acontece ao meu redor, eu escolho descansar, porque sei que existe um Deus vigilante guardando os meus passos.
E é justamente por saber que o Senhor nunca deixou de cuidar de mim que eu consigo respirar mais aliviado nesta manhã, Pai. Porque quando eu olho para este novo dia, eu percebo que a minha verdadeira segurança não está nas circunstâncias, não está no dinheiro, não está naquilo que eu consigo controlar com as minhas próprias mãos. A minha segurança está na tua fidelidade. E isso muda tudo dentro de mim, porque o mundo muda o tempo inteiro, as pessoas mudam, as situações mudam, existem dias bons e dias difíceis. Existem momentos em que a gente se sente forte e outros em que a alma parece cansada demais para continuar. Mas o Senhor permanece o mesmo. O teu cuidado não muda, o teu amor não diminui. A tua presença continua firme mesmo nos dias em que eu não consigo entender o que está acontecendo ao meu redor. A tua palavra diz em 2 Tessalonicenses 3:3: mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. E eu me apego a essa verdade nesta manhã, porque talvez existam pessoas ouvindo esta oração que estão cansadas de viver em alerta constante, cansadas de carregar medo dentro da mente, cansadas de imaginar sempre o pior. Mas o Senhor não quer que a gente viva dominado pelo medo. O Senhor quer que a nossa confiança esteja firmada em Ti. Pai amado, guarda o meu coração neste dia, porque existem notícias que tentam roubar a paz. Existem pressões invisíveis, existem palavras negativas, existem ambientes pesados, existem preocupações que tentam entrar silenciosamente dentro da mente da gente logo cedo. Mas eu não quero permitir que essas coisas tenham mais força do que a Tua presença sobre mim. Eu quero começar este dia consciente de que o Senhor está comigo, que antes mesmo de eu chegar em qualquer lugar, o Senhor já estará lá. Antes mesmo de eu enfrentar qualquer situação, o Senhor já estará cuidando dos detalhes. O Salmo 139:5 diz: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. E que palavra forte é essa, Senhor? O Senhor me cerca, o Senhor vai adiante de mim, o Senhor não me abandona no meio da caminhada. Às vezes, a gente pensa que precisa ter controle de tudo para sentir paz. Mas a verdadeira paz nasce quando entendemos que existe um Deus soberano, cuidando daquilo que está além da nossa capacidade. E nesta manhã, eu entrego novamente diante de Ti tudo aquilo que eu não consigo resolver sozinho. Pai, protege a minha mente de pensamentos ruins, protege o meu coração do desânimo, protege os meus caminhos de pessoas mal intencionadas, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda aqueles que eu amo e, acima de tudo, não permita que eu me afaste da Tua presença por causa das distrações deste mundo. A Tua palavra diz em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E talvez seja exatamente isso que alguém precisava ouvir agora. Deus continua presente. Deus continua perto. Deus continua sustentando você mesmo nas manhãs em que a sua fé parece pequena. Senhor, eu sei que nem todos os dias serão fáceis. Sei que existirão desafios, sei que haverá momentos de pressão emocional, momentos de cansaço e até dias em que eu não vou entender certas situações. Mas mesmo assim, eu escolho confiar, porque a minha proteção não depende da ausência de problemas. A minha proteção depende da Tua presença comigo. E eu sinto uma paz tão forte enquanto continuo falando contigo agora. Uma sensação de segurança que não vem das circunstâncias externas, mas da certeza de que o Senhor permanece no controle. Isso me faz lembrar do Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não é um socorro distante. Não é uma ajuda atrasada. O Senhor é presente. O Senhor está perto agora. Pai amado, ensina-me a caminhar neste dia com essa consciência espiritual. Que eu não viva dominado pela ansiedade,
Que eu não me deixe consumir pelas preocupações antes mesmo das coisas acontecerem. Que eu não entregue minha paz ao medo. Porque se a tua fidelidade me trouxe até aqui, ela continuará me sustentando daqui para frente. E enquanto esta oração continua, eu peço que o Senhor fortaleça cada pessoa que está orando comigo agora. Que haja segurança espiritual entrando dentro dessa casa. Que haja calma para quem acordou angustiado. Que haja descanso para quem está emocionalmente cansado. E que, acima de tudo, exista uma certeza profunda dentro do coração. Nós não estamos sozinhos, porque o Senhor continua fiel. E essa fidelidade continua nos protegendo até nos dias em que não percebemos. E enquanto essa paz vai entrando devagar dentro do meu coração, eu percebo, Senhor, que existe algo que eu preciso fazer antes de enfrentar qualquer coisa neste dia. Eu preciso me entregar completamente nas tuas mãos, porque muitas vezes eu começo amanhã já tentando carregar tudo sozinho. Tento resolver tudo na minha mente antes mesmo das coisas acontecerem. Tento prever situações, controlar caminhos, imaginar respostas. E sem perceber, vou ficando cansado antes mesmo do dia realmente começar. Mas nesta manhã, eu não quero viver assim. Eu quero desacelerar minha alma diante da tua presença e reconhecer que eu preciso da tua direção para tudo, não apenas para as grandes decisões. Eu preciso do Senhor nos detalhes. Preciso da tua sabedoria nas palavras que vou dizer. Preciso da tua calma quando surgirem pressões. Preciso da tua presença quando minha mente quiser se perder em ansiedade. Pai amado, neste momento eu entrego diante de ti aquilo que está ocupando os meus pensamentos. Porque existem preocupações que eu nem consigo explicar direito. Existem pesos emocionais que vão se acumulando em silêncio dentro da gente. Às vezes o corpo até descansa, mas a mente continua lutando durante a madrugada. E eu sei que não fui criado para viver assim, carregando tudo sozinho. A tua palavra diz em Provérbios 3, 5, 6: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E eu quero viver exatamente isso hoje, Senhor. Eu não quero depender apenas daquilo que eu consigo entender. Porque existem caminhos que parecem certos aos meus olhos, mas só o Senhor conhece o que existe mais adiante. Então eu entrego os meus planos diante de ti. Entrego minhas decisões, entrego aquilo que estou tentando resolver há tanto tempo. Entrego minhas emoções também, porque às vezes o coração da gente fica confuso. Existem dias em que a gente tenta parecer forte para todo mundo, mas por dentro está cansado, sensível, precisando apenas sentir o cuidado de Deus mais uma vez. Pai, eu não quero enfrentar este dia movido pelo medo. Também não quero ser guiado pela impulsividade. Eu quero ouvir a tua voz no meio das distrações. Quero perceber quando o Senhor estiver me direcionando. Quero ter discernimento espiritual para entender o que vem de ti e aquilo que tenta roubar a minha paz. A tua palavra diz em Isaías 30, 21, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. E eu me apego a essa promessa agora, porque em um mundo cheio de barulho, opiniões e pressões, eu preciso da tua direção para continuar caminhando em paz. Senhor, mais uma vez eu coloco diante de ti a minha casa, minha família, meus caminhos e tudo aquilo que faz parte da minha vida. Não permita que eu tome decisões sem oração. Não permita que a ansiedade me faça agir sem sabedoria. Não permita que o medo controle as minhas escolhas. Porque quando eu tento assumir o controle de tudo, eu me afasto do descanso que existe na tua presença. E eu sinto, Pai, que existem pessoas orando comigo agora que estão exatamente assim, cansadas mentalmente, sobrecarregadas emocionalmente,
tentando resolver situações difíceis sem saber qual direção seguir. Pessoas que estão diante de decisões importantes e precisam desesperadamente da tua orientação. Então, visita agora cada coração, Senhor. Traz clareza para quem está confuso. Traz paz para quem acordou angustiado. Traz equilíbrio para quem está emocionalmente cansado. Porque a tua palavra diz em Tiago 1:5 que, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E é isso que estamos fazendo agora. Estamos reconhecendo que precisamos de Ti. Pai amado, eu entrego este dia nas Tuas mãos, antes mesmo dele acontecer completamente. Entrego os lugares por onde vou passar. Entrego as conversas que ainda terei. Entrego aquilo que está fora do meu controle. Porque no fundo eu sei que existe segurança em depender do Senhor. E mesmo sem saber exatamente tudo o que este dia reserva, eu escolho confiar. Escolho descansar meu coração na certeza de que a tua mão continuará me guiando. Porque até aqui o Senhor nunca me abandonou. E eu sei que não será hoje que o teu cuidado deixará de me acompanhar. E enquanto eu entrego meus caminhos nas tuas mãos, Senhor, eu sinto dentro de mim a necessidade de clamar pela tua proteção sobre este dia. Porque eu sei que nem tudo ao nosso redor é visível. Existem ambientes carregados, existem pessoas mal intencionadas, existem armadilhas que surgem silenciosamente no caminho da gente. E eu não quero sair para enfrentar este dia confiando apenas na minha própria força. Eu preciso da tua cobertura espiritual sobre mim, Pai amado. Guarda a minha vida nesta manhã, guarda os meus passos, guarda os lugares por onde eu passar. Livra-me do mal que eu consigo enxergar e também daquele que meus olhos nunca perceberão. Porque existem perigos que chegam sem aviso. Existem palavras lançadas contra nós. Existe inveja escondida atrás de sorrisos. Existe gente que deseja o nosso enfraquecimento sem que a gente perceba. Mas acima de tudo isso, existe um Deus poderoso me protegendo. A tua palavra diz, no Salmo 91, 10, 11, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eu declaro essa palavra sobre minha vida agora. Que exista proteção nos meus caminhos, que os teus anjos me guardem neste dia. Que toda a armadilha preparada contra mim seja desfeita pela tua mão poderosa. Senhor, livra-me dos acidentes. Livra-me das decisões precipitadas. Livra-me de ambientes que possam tentar roubar minha paz espiritual. Livra-me de todo o mal invisível. Porque existem dias em que a batalha não acontece apenas no mundo físico. Existem guerras emocionais e espirituais tentando atingir a mente da gente, tentando trazer desânimo, medo, opressão e confusão. Mas nesta manhã eu não aceito viver dominado por isso. A tua palavra diz em Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E eu tomo posse dessa promessa agora, Senhor. Que nenhuma palavra maligna tenha força sobre a minha vida. Que nenhuma inveja destrua aquilo que o Senhor preparou para mim. Que nenhuma seta lançada contra minha casa encontre espaço para permanecer. Pai amado, protege também a minha mente, porque às vezes o ataque começa nos pensamentos, pensamentos negativos, pensamentos de derrota, pensamentos de medo, pensamentos que tentam enfraquecer a fé da gente logo cedo. Mas eu entrego minha mente ao Senhor agora e peço que ela seja guardada pela tua paz. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E eu peço exatamente isso nesta manhã. Guarda meu coração, guarda meus pensamentos, guarda minhas emoções. Não permita que o inimigo encontre espaço dentro da minha mente para plantar ansiedade, desespero ou confusão. Ao continuarmos em oração,
eu também coloco diante de Ti a proteção da minha família. Senhor, cobre minha casa com a Tua presença. Guarda aqueles que eu amo. Livra meus familiares de acidentes, notícias ruins, violência, enfermidades e todo tipo de mal. Que a Tua mão esteja sobre cada pessoa da minha casa neste dia. Pai, existem pessoas orando comigo agora que estão sentindo um peso espiritual muito forte. Pessoas que ultimamente têm vivido noites difíceis, medo sem explicação, cansaço emocional constante, pensamentos ruins tentando dominar a mente. Mas neste momento, eu peço que toda opressão seja repreendida pela autoridade do nome de Jesus. Porque a Tua palavra diz em Lucas 10:19, Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Então, eu declaro agora que todo mal que tenta atingir esta vida seja afastado, que toda sombra de medo caia por terra, que toda palavra negativa perca sua força e que a presença de Deus ocupe completamente este ambiente. Senhor, eu sei que não preciso viver assustado, não preciso andar em pânico, porque maior é aquele que está comigo. Como diz em 1 João 4:4, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E essa verdade fortalece minha alma nesta manhã. Se você que está orando comigo crê que Deus está guardando seus caminhos hoje, coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. E deixe também o seu gostei neste vídeo para que esta oração alcance outras pessoas que precisam da proteção e da presença do Senhor neste dia. Pai amado, continua caminhando à minha frente. Fecha portas erradas. Afasta pessoas mal intencionadas. Quebra armadilhas invisíveis. E mesmo quando eu não perceber os perigos ao meu redor, que a Tua mão continue me livrando silenciosamente. Porque eu sei que a Tua fidelidade não apenas me acompanha, ela também me protege. E enquanto eu continuo falando contigo, Senhor, eu percebo o quanto eu preciso descansar debaixo das Tuas mãos. Porque existem dias em que o coração da gente simplesmente fica cansado. Cansado de lutar em silêncio. Cansado de tentar permanecer forte o tempo inteiro. Cansado de carregar preocupações que ninguém vê. E às vezes eu tento esconder isso até de mim mesmo, mas o Senhor conhece cada parte da minha alma. O Senhor sabe das batalhas emocionais que eu não conto para ninguém. Sabe dos pensamentos que me visitam durante a madrugada. Sabe dos momentos em que eu sorrio por fora, mas por dentro estou apenas tentando não desmoronar. E é por isso que nesta manhã eu não quero fingir força diante de Ti. Eu quero apenas me render à Tua presença. Pai amado, eu reconheço que sem o Senhor eu não consigo vencer certas guerras dentro de mim. Existem pesos que ultrapassam minha capacidade emocional. Existem situações que drenam minhas forças. Existem dias em que a fé parece pequena e a mente fica cansada demais. Mas mesmo assim eu continuo aqui, porque no fundo da minha alma eu sei que só o Senhor pode sustentar meu coração de verdade. A Tua palavra diz no Salmo 55:22, Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. E nesta manhã eu faço exatamente isso. Eu entrego diante de Ti aquilo que tem me sufocado em silêncio. Entrego meus medos escondidos, entrego minhas inseguranças, entrego minhas dores emocionais. Porque eu sei que o Senhor não rejeita um coração sincero. Às vezes eu me cobro demais, Senhor. Tento resolver tudo rapidamente. Tento dar conta de tudo sozinho. Mas eu percebo que isso só aumenta o peso dentro de mim. E hoje eu não quero continuar vivendo assim. Hoje eu quero descansar na certeza de que as Tuas mãos são maiores do que qualquer luta que eu esteja enfrentando. Jesus, em Mateus 11:28, o Senhor disse, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu me aproximo de Ti agora exatamente assim, talvez cansado, talvez emocionalmente sobrecarregado, talvez tentando encontrar forças novamente.
mas eu me aproximo porque preciso do teu alívio sobre minha alma. Pai, segura minha mente quando ela quiser se perder em pensamentos ruins. Segura meu coração quando o medo tentar dominar minhas emoções. Segura minha fé quando eu me sentir fraco, porque existem momentos em que tudo o que a gente mais precisa é sentir que Deus continua perto. E eu sinto isso agora. Sinto que o Senhor não se afastou de mim nos dias difíceis. Sinto que mesmo nas fases em que eu me senti perdido, a tua mão continuava me sustentando em silêncio. Talvez eu não tenha percebido o tempo inteiro. Talvez eu tenha reclamado em alguns momentos. Talvez eu tenha questionado certas situações. Mas ainda assim, o Senhor permaneceu fiel. A tua palavra diz em Isaías 40:29, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E eu recebo essa força nesta manhã. Não uma força falsa, não uma obrigação de parecer forte o tempo inteiro, mas uma força que nasce da tua presença. Uma força que acalma a alma. Uma força que devolve esperança devagar ao coração. Pai amado, eu também te peço por cada pessoa que está orando comigo agora, porque existem pessoas profundamente cansadas emocionalmente, pessoas que já choraram escondidas, pessoas que estão tentando continuar, mas dentro delas existe uma exaustão silenciosa. E neste momento eu peço que o teu Espírito Santo abrace essas vidas agora, que haja descanso vindo do céu, que haja refrigério para essas emoções feridas, que haja cura para pensamentos sobrecarregados, porque ninguém consegue carregar o peso da vida sozinho por muito tempo. Senhor, eu não quero apenas sobreviver aos dias, eu quero caminhar debaixo da tua presença. Quero aprender a depender mais de ti. Quero confiar mais nas tuas mãos do que na minha própria capacidade. Porque toda vez que eu tento controlar tudo, eu me afasto da paz que existe em descansar no Senhor. A tua palavra diz, em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E eu amo essa verdade, Pai. O Senhor cuida de mim. O Senhor realmente se importa comigo. Mesmo quando ninguém percebe minhas dores internas, o Senhor percebe. Mesmo quando minhas palavras não conseguem explicar o que estou sentindo, o Senhor entende. E enquanto esta oração continua, eu escolho permanecer aqui, debaixo das tuas mãos, porque existe segurança na tua presença, existe descanso no teu cuidado, existe paz em saber que o Senhor continua sustentando minha vida, mesmo nos dias em que minhas forças parecem pequenas. E enquanto eu descanso debaixo das tuas mãos, Pai, existe algo que continua muito forte dentro do meu coração nesta manhã. Eu não consigo orar apenas por mim. Eu preciso colocar minha casa diante de ti. Preciso colocar minha família diante da tua presença. Porque existem pessoas que eu amo demais, Senhor. Pessoas pelas quais eu me preocupo. Pessoas que fazem parte da minha vida e que eu entrego agora aos teus cuidados. Pai amado, guarda a minha casa. Guarda cada ambiente deste lar. Que a tua presença visite cada quarto, cada porta, cada canto deste lugar. Porque eu sei que uma casa sem a tua presença pode até parecer forte por fora, mas só o Senhor pode trazer verdadeira proteção espiritual para dentro de um lar. A tua palavra diz em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu tomo posse dessa declaração nesta manhã. Que a minha casa pertença ao Senhor, que este lar seja coberto pela tua paz, que toda confusão, toda divisão, todo peso espiritual seja retirado agora em nome de Jesus. Pai, protege meus familiares enquanto saem de casa. Guarda seus caminhos. Livra de acidentes, de pessoas mal intencionadas, de notícias ruins, de enfermidades e de todo mal invisível. Porque o mundo lá fora está cheio de perigos, mas eu creio que a tua mão é poderosa para guardar aqueles que eu amo. E nesta manhã eu quero te pedir também pelos relacionamentos dentro desta casa. Porque às vezes o inimigo tenta destruir famílias silenciosamente.
Pequenas discussões vão crescendo. O cansaço emocional afasta as pessoas. As palavras começam a ferir, o amor vai ficando frio sem que ninguém perceba. Mas eu peço agora que o Senhor restaure a união dentro deste lar. A tua palavra diz no Salmo 133:1: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então traz união, Senhor, traz compreensão, traz paciência, traz cura para feridas emocionais dentro desta família. Que haja diálogo onde existe silêncio, que haja perdão onde existe mágoa, que haja amor onde o coração já estava endurecendo. Pai amado, visita também os filhos desta casa, guarda suas mentes, guarda seus caminhos. Em um tempo em que tantas coisas tentam afastar os jovens da tua presença, eu peço que o Senhor preserve cada vida, que nenhuma influência maligna tenha força sobre eles, que nenhum vício, nenhuma amizade errada, nenhuma armadilha espiritual destrua o propósito que o Senhor preparou para seus caminhos. Provérbios 22:6 diz: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E eu oro por isso nesta manhã, que esta casa continue sendo um lugar de oração, um lugar onde o teu nome seja lembrado, um lugar onde a tua presença encontre espaço. Pai, eu sei que existem pessoas orando comigo agora, com o coração apertado por causa da família, pessoas preocupadas com filhos afastados, casamentos desgastados, familiares doentes, casas cheias de tensão emocional. E neste momento, eu peço que o Senhor entre com providência e cuidado dentro desses lares, que haja proteção espiritual sobre cada família que participa desta oração agora, que toda a atmosfera pesada seja quebrada, que toda palavra de destruição lançada contra esta casa caia por terra, porque o Senhor não é Deus de confusão, o Senhor é Deus de paz. O Salmo 127:1 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então eu entrego meu lar completamente nas tuas mãos, porque eu não quero apenas uma casa bonita por fora. Eu quero uma casa guardada pelo Senhor, uma casa onde exista paz, uma casa onde exista descanso espiritual, uma casa onde o Senhor habite. E neste momento, Pai amado, eu peço que o Teu Espírito Santo visite cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. Que exista uma cobertura espiritual envolvendo esse lar. Que haja luz de Deus entrando onde existe tristeza. Que haja esperança entrando onde o desânimo tentou permanecer. Enquanto continuamos nesta oração, eu sinto que o Senhor está trazendo segurança para muitos corações, como se o céu estivesse lembrando agora que nenhuma família está esquecida diante de Deus. E essa certeza começa a ficar cada vez mais forte dentro de mim, Senhor. Eu não estou sozinho. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nas manhãs em que o coração acorda cansado, mesmo quando ninguém entende completamente as batalhas que acontecem dentro da minha mente, o Senhor continua comigo. E eu preciso lembrar disso constantemente, Pai, porque existem momentos em que a solidão tenta entrar silenciosamente no coração da gente. Às vezes estamos cercados de pessoas, mas por dentro nos sentimos sozinhos carregando preocupações, medos e pressões emocionais que ninguém vê. Mas nesta manhã, o Teu Espírito me lembra que a Tua presença não depende das circunstâncias. A Tua palavra diz, em Deuteronômio 31:6, Sede fortes e corajosos, não temais, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. E eu recebo essa palavra agora como uma verdade viva sobre minha vida. O Senhor vai comigo. O Senhor entra comigo em cada ambiente deste dia. O Senhor permanece ao meu lado, mesmo quando minhas emoções oscilam. Pai amado, fortalece meu interior nesta manhã, porque existem situações que tentam enfraquecer nossa fé aos poucos. Problemas acumulados, decepções, cansaço emocional, notícias ruins, pressões da vida adulta.
E sem perceber, a gente começa a sentir que está lutando sozinho contra tudo isso. Mas eu rejeito esse pensamento agora em nome de Jesus, porque a verdade é que o Senhor nunca se afastou de mim. O Salmo 46:5 diz: Deus está no meio dela, não será abalada. E eu declaro isso sobre minha vida agora. Eu não serei abalado pelo medo, não serei dominado pela ansiedade, não serei destruído pelas pressões deste mundo, porque existe uma presença maior caminhando comigo. Pai, quando eu entrar em lugares difíceis hoje, entra comigo. Quando eu enfrentar conversas delicadas, permanece comigo. Quando minha mente tentar se preocupar excessivamente, lembra meu coração de que o Senhor continua no controle. Porque às vezes a batalha mais difícil não acontece ao redor da gente. Ela acontece dentro da mente. Mas nesta manhã eu escolho fortalecer minha fé em vez de alimentar meus medos. A tua palavra diz em Isaías 43:2: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. O Senhor não disse se eu passar. O Senhor disse quando. Isso significa que existirão desafios, existirão lutas, existirão dias difíceis. Mas a promessa não é ausência de batalhas. A promessa é presença de Deus no meio delas. E isso muda tudo, porque quando o Senhor está comigo, eu posso continuar mesmo cansado. Posso continuar mesmo sem entender tudo. Posso continuar mesmo em meio às incertezas. Não porque sou forte sozinho, mas porque a tua presença me sustenta. Pai amado, eu sinto que existem pessoas ouvindo esta oração agora que estão precisando exatamente dessa força. Pessoas que ultimamente têm sentido o coração enfraquecido. Gente que se sente esquecida, emocionalmente sobrecarregada, sem apoio, sem direção. Mas neste momento, eu peço que o Senhor abrace essas vidas com a tua presença. Que toda sensação de abandono caia por terra agora. Que todo pensamento dizendo, você está sozinho, seja quebrado pela verdade da tua palavra. Porque Romanos 8:38-39 declara que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nem medo, nem angústia, nem presente, nem futuro. Senhor, faz essa verdade entrar profundamente dentro do meu coração hoje. Que eu caminhe consciente da tua presença. Que eu não me desespere diante das dificuldades. Que eu não entregue minha paz às circunstâncias. Porque existe um Deus poderoso me acompanhando em cada passo. E eu declaro nesta manhã, eu não estou sozinho na batalha. Não estou sozinho nas decisões. Não estou sozinho nas guerras emocionais. O Senhor está comigo. Se você crê nisso, escreve aqui nos comentários. Deus está comigo. E deixe também o seu gostei neste vídeo para que esta oração alcance outras pessoas que precisam lembrar nesta manhã que não estão sozinhas. Pai amado, continua fortalecendo minha fé enquanto este dia começa. Porque quanto mais eu percebo a tua presença, menos espaço o medo encontra dentro de mim. E é exatamente por saber que o Senhor está comigo que eu me levanto espiritualmente nesta manhã sem medo, Pai. Porque existem batalhas que tentam atingir a nossa vida, mas nenhuma delas é maior do que o teu poder. E neste momento eu me coloco diante da tua presença para declarar que todo mal levantado contra mim e contra minha casa cai por terra agora em nome de Jesus. Toda palavra de derrota, toda inveja, toda opressão, todo peso espiritual, toda tentativa do inimigo para roubar minha paz. Tudo isso perde a força diante da tua presença poderosa, Senhor. A tua palavra diz em Lucas 10:19, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então, eu não oro com medo nesta manhã, eu oro em fé. Eu oro consciente de que existe autoridade no nome de Jesus. Pai amado, repreende agora todo espírito de confusão dentro desta casa, toda tristeza profunda, todo desânimo persistente,
todo medo sem explicação, todo ataque lançado contra a mente desta pessoa que ora comigo agora. Porque existem pessoas cansadas de lutar contra pensamentos ruins todos os dias, pessoas emocionalmente sobrecarregadas, pessoas que sentem um peso espiritual constante. Mas nesta manhã eu declaro liberdade sobre essas vidas. O Senhor não nos chamou para viver aprisionados pelo medo. O Senhor não nos chamou para viver dominados pela ansiedade. Em 2 Timóteo 7 está escrito: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. E eu tomo posse dessa palavra agora. Todo espírito de medo cai por terra. Toda seta maligna lançada contra esta família cai por terra. Toda palavra negativa liberada contra esta vida perde a força agora. Toda armadilha preparada em oculto seja quebrada pelo poder de Deus. Pai, visita agora os ambientes desta casa, que toda a atmosfera pesada seja removida, que toda sensação de angústia desapareça, que haja luz entrando onde existia escuridão emocional, porque quando a tua presença chega, o mal não consegue permanecer. O Salmo 91:5 diz: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. E eu declaro essa proteção sobre minha vida agora. Não viverei assustado. Não andarei dominado pelo medo do amanhã. Não aceitarei pensamentos de derrota dentro da minha mente. Porque o Senhor é meu escudo. O Senhor é minha fortaleza. O Senhor é aquele que luta por mim. Pai amado, se existe alguma pessoa ouvindo esta oração, agora sentindo um peso espiritual muito forte, eu peço que o Senhor entre com libertação. Que toda opressão seja quebrada. Que todo cansaço maligno saia agora, em nome de Jesus. Que toda perturbação mental seja repreendida pela autoridade da tua palavra. Tiago 4:7 declara: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, nesta manhã, nós resistimos ao mal. Resistimos aos pensamentos destrutivos. Resistimos à ansiedade que tenta consumir a paz. Resistimos a tudo aquilo que tenta afastar nossa mente da presença de Deus. E eu sinto uma força espiritual crescendo enquanto continuo esta oração, Senhor. Não uma força baseada nas emoções humanas, mas uma autoridade que vem da certeza de que o Senhor continua reinando sobre tudo. Pai, quebra agora toda corrente invisível, todo ciclo de derrota, toda palavra de fracasso que alguém carregou por anos dentro da mente. Porque existem pessoas que já começaram muitos dias acreditando que nada mudaria. Mas esta manhã será diferente. O Senhor está trazendo proteção. O Senhor está trazendo fortalecimento. O Senhor está trazendo livramento. Isaías 41:13 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. E eu recebo essa ajuda do céu agora. Porque existem guerras que eu não venceria sozinho. Mas contigo, Senhor, eu continuo de pé. Se você crê que Deus está quebrando todo o mal levantado contra a sua vida nesta manhã, escreva nos comentários: nenhum mal prevalecerá. E deixe o seu gostei neste vídeo para que esta oração alcance outras vidas que precisam de libertação, proteção e fortalecimento espiritual hoje. Pai amado, continua limpando este ambiente espiritual enquanto seguimos em oração. Que toda sombra de opressão desapareça, que toda presença maligna seja afastada e que a tua paz ocupe completamente este lugar. Porque onde o Senhor está, o mal não permanece. E depois de tudo isso, Senhor, depois de tantos pensamentos, tantas batalhas invisíveis e tantas preocupações que tentam atingir a nossa mente ao longo da vida, existe uma verdade que continua permanecendo firme dentro do meu coração nesta manhã. A tua fidelidade nunca falhou comigo. Talvez eu tenha passado por dias difíceis,
Talvez existam orações que ainda não foram respondidas da maneira que eu esperava. Talvez algumas situações ainda estejam confusas diante dos meus olhos. Mas mesmo assim, quando eu olho para trás, eu percebo claramente que o Senhor nunca me abandonou. A tua mão continuou me sustentando até aqui, e isso traz estabilidade para dentro da minha alma, Pai. Porque eu entendo que a minha paz não depende de viver dias perfeitos. Minha paz nasce da certeza de que o Senhor continua sendo fiel em qualquer circunstância. A tua palavra diz em Hebreus 10, 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E eu me apego a essa verdade nesta manhã. O Senhor continua fiel, mesmo nos dias em que eu não consigo entender tudo, mesmo nas fases em que minha fé oscila, mesmo quando o coração fica cansado. Pai amado, obrigado porque a tua fidelidade não depende do meu desempenho. O Senhor não cuida de mim apenas nos dias em que estou forte espiritualmente. O Senhor continua perto até nos momentos em que me sinto fraco, inseguro e emocionalmente cansado. E isso me emociona profundamente, porque eu percebo que existiram momentos em que eu quase perdi as forças, mas o Senhor não deixou minha vida cair. Existiram noites em que eu chorei em silêncio, mas o Senhor estava perto. Existiram dias em que a ansiedade tentou dominar minha mente, mas a tua presença continuou me sustentando. O Salmo 37, 24 diz, ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. E talvez seja exatamente isso que alguém precisa ouvir agora. Você não foi sustentado até aqui pela sua própria força. Foi Deus quem segurou sua vida nos momentos em que ninguém mais percebeu o quanto você estava cansado. Pai, continua sustentando meu coração neste dia. Porque às vezes a vida fica pesada e a mente tenta voltar para preocupações antigas. Mas eu não quero alimentar pensamentos de derrota. Quero alimentar minha confiança na tua fidelidade. A tua palavra diz em 1 Coríntios 1, 9, fiel é Deus. Uma frase tão pequena, mas tão poderosa. O Senhor é fiel, e essa verdade é suficiente para acalmar a alma da gente. Porque se o Senhor continua fiel, então eu posso continuar caminhando em paz, mesmo sem entender todos os caminhos. Pai amado, eu sinto que existem pessoas ouvindo esta oração agora que estão emocionalmente abaladas pelas circunstâncias da vida. Pessoas cansadas de esperar respostas. Pessoas que estão lutando para não perder a esperança. E neste momento, eu peço que o Senhor fortaleça esses corações. Que a fidelidade do Senhor seja maior do que o medo delas. Que a fidelidade do Senhor seja maior do que as incertezas. Que a fidelidade do Senhor seja maior do que qualquer notícia ruim ou dificuldade enfrentada. Porque o Senhor nunca perdeu o controle de nenhuma situação. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mesmo quando eu não consigo enxergar tudo claramente agora, eu escolho confiar que o Senhor continua trabalhando em silêncio ao meu favor. Pai, eu não quero passar este dia preso ao medo do futuro. Quero caminhar sustentado pela certeza de que a tua presença continuará comigo em cada detalhe. Porque a fidelidade do Senhor não muda conforme as circunstâncias mudam. Ela permanece firme. E enquanto continuamos nesta oração, eu sinto meu coração ficando mais calmo. Como alguém que finalmente percebe que não precisa carregar sozinho o peso da vida inteira. Porque o Senhor continua sustentando tudo com as tuas mãos. E conforme essa paz vai tomando conta do meu coração, Senhor, eu percebo que não preciso continuar vivendo em constante estado de preocupação. Não preciso acordar todos os dias imaginando o pior. Não preciso carregar ansiedade por aquilo que ainda nem aconteceu. Porque enquanto eu oro agora, existe uma proteção divina me cercando de maneiras que talvez eu nunca consiga compreender completamente.
E isso me faz descansar por dentro. A tua palavra diz no Salmo 125:2: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Que imagem forte e acolhedora é essa, Pai? O Senhor está ao redor. O Senhor cerca a minha vida. O Senhor guarda meus caminhos. E quanto mais eu penso nisso, mais meu coração desacelera. Porque às vezes a gente vive como se tudo dependesse apenas da nossa capacidade de controlar as coisas. Mas nesta manhã, eu sinto o Senhor me ensinando novamente a descansar. Descansar não significa desistir. Descansar significa confiar que Deus continua trabalhando mesmo quando nossos olhos ainda não enxergaram as respostas. Pai amado, eu entrego novamente diante de Ti tudo aquilo que ainda tenta roubar minha paz. Aquela situação que permanece indefinida, aquela preocupação que volta durante o dia, aquilo que eu tentei resolver sozinho tantas vezes. Porque no fundo eu sei que existe descanso verdadeiro apenas na Tua presença. Jesus disse em João 14:27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E eu recebo essa paz agora, não uma paz superficial. Não uma calma passageira baseada nas circunstâncias, mas uma paz profunda, uma paz que permanece até em meio às incertezas. E eu sinto, Senhor, que existem pessoas ouvindo esta oração agora que estavam precisando exatamente disso. Um momento para respirar, um momento para desacelerar a mente, um momento para lembrar que Deus continua cuidando de tudo antes mesmo das respostas aparecerem. Pai, ensina meu coração a descansar no Teu tempo, porque às vezes eu quero respostas imediatas. Quero entender rapidamente o que está acontecendo. Quero ver mudanças acontecendo logo, mas nem sempre o Senhor trabalha no ritmo da minha ansiedade. E mesmo assim, a Tua fidelidade continua perfeita. O Salmo 46:10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E talvez seja isso que o Senhor esteja falando agora para muitos corações cansados. Aquieta sua alma, respira. Deus continua no controle. Pai amado, cobre minha vida com essa paz durante todo este dia. Quando surgirem notícias difíceis, guarda meu coração. Quando surgirem preocupações inesperadas, lembra minha alma de que o Senhor continua comigo. Quando a mente quiser voltar para o medo, faz meu espírito lembrar das vezes em que o Senhor já cuidou de mim antes. Porque o Senhor nunca falhou, e eu não quero esquecer disso. Ao continuarmos nesta oração, eu também te peço por cada lar representado aqui agora, que exista descanso espiritual dentro dessas casas. Que o medo não domine este ambiente, que a ansiedade não roube a paz desta família. Que o Senhor visite agora cada pessoa cansada emocionalmente e derrame calma sobre sua mente. Filipenses 4:9 diz, e o Deus da paz será convosco. Não apenas a paz de Deus, mas o Deus da paz presente conosco, caminhando conosco, permanecendo perto. E isso muda tudo. Porque quando a presença do Senhor ocupa nosso coração, a ansiedade começa a perder força, o medo começa a diminuir, a alma encontra abrigo novamente. Pai, obrigado porque enquanto eu oro agora, o Senhor já está cuidando deste dia, já está indo à minha frente, já está preparando caminhos, já está me protegendo de coisas que nem consigo enxergar ainda. E essa certeza traz descanso para dentro de mim. Se você sente essa paz de Deus entrando no seu coração agora, escreve nos comentários, eu descanso em Deus. E deixe também o seu gostei neste vídeo para que esta oração alcance outras pessoas que precisam encontrar descanso espiritual nesta manhã. Pai amado, continua me ensinando a confiar, continua me ensinando a descansar. Porque quanto mais eu percebo a Tua presença, menos espaço sobra para o medo dentro de mim. E nesse momento, Senhor, enquanto essa paz continua envolvendo o meu coração devagar, eu percebo que, depois de tantas palavras,
tantos pensamentos entregues, tantos medos colocados diante de ti, o que permanece mais forte dentro de mim é a gratidão. Porque eu olho para esta oração inteira e consigo perceber o quanto o Senhor esteve presente o tempo todo, em cada palavra, em cada pedido, em cada momento em que minha alma precisava de abrigo. E talvez eu ainda não tenha todas as respostas que gostaria. Talvez algumas situações da minha vida ainda estejam em processo. Mas mesmo assim, meu coração continua reconhecendo que o Senhor é fiel. E isso já muda tudo. Pai amado, obrigado porque o Senhor me ouviu nesta manhã. Obrigado porque enquanto eu orava, o Senhor estava trabalhando em silêncio. Obrigado pelos livramentos que eu vi e também pelos que nunca perceberei. Obrigado porque a Tua presença permaneceu comigo até nos dias em que eu achei que não conseguiria continuar. A Tua palavra diz no Salmo 105, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. E eu descanso nessa verdade agora. A Tua misericórdia continua me alcançando. A Tua fidelidade continua sustentando minha vida. O Teu cuidado continua maior do que qualquer luta que eu enfrente. Pai, obrigado pela proteção sobre minha casa. Obrigado porque o Senhor guardou minha família. Obrigado porque mesmo nas batalhas invisíveis, o Senhor nunca deixou de lutar por mim. Quantas vezes eu pensei que estava sozinho, mas o Senhor continuava perto. Quantas vezes eu me senti fraco, mas a Tua mão me sustentou sem que eu percebesse completamente. E agora, Senhor, eu entrego mais uma vez todo este dia nas Tuas mãos. Entrego aquilo que ainda me preocupa. Entrego aquilo que ainda pesa dentro do meu coração. Entrego o futuro. Entrego meus caminhos. Porque depois de tudo que vivi contigo até aqui, eu sei que posso confiar no Teu cuidado. A Tua palavra diz em Jeremias 17:7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E eu quero permanecer assim, confiando, mesmo sem enxergar tudo, mesmo sem controlar tudo, porque a minha esperança não está nas circunstâncias, minha esperança está no Senhor. Pai amado, visita agora cada pessoa que permaneceu nesta oração até este momento. Que haja descanso sobre essas vidas, que haja alívio para os corações cansados, que haja renovação espiritual, que todo medo saia, que toda angústia diminua, que toda opressão perca força diante da Tua presença e que esta pessoa consiga sentir agora algo simples, mas profundo. Deus está aqui. O Senhor continua perto. O Senhor continua cuidando. O Senhor continua fiel. Romanos 15:13 diz, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. E eu declaro essa palavra sobre cada vida agora, que exista paz, que exista esperança, que exista força emocional e espiritual para continuar caminhando. Pai, eu também te peço que o Senhor receba cada pedido de oração colocado nos comentários deste vídeo. O Senhor conhece cada lágrima escondida, cada luta silenciosa, cada coração aflito, cada pessoa que chegou até aqui precisando de um sinal do Teu cuidado. E eu creio que ninguém chegou aqui por acaso. Se esta oração falou com seu coração nesta manhã, escreva nos comentários, Deus foi fiel comigo. E coloque também o nome de alguém que precisa da proteção e da presença de Deus hoje, para que continuemos orando juntos como uma família na fé. Pai amado, eu termino esta oração sentindo meu coração mais leve, mais seguro, mais fortalecido, porque acima de todas as coisas existe uma verdade que continua viva dentro de mim. O Senhor nunca falhou e nunca falhará. Então eu descanso, eu confio, eu entrego. E sigo este dia sabendo que a Tua presença irá comigo por onde eu passar. Em nome de Jesus. Amém. E muito obrigado por permanecer nesta oração até o final. Que Deus recompense sua fé, sua entrega e cada minuto que você separou para estar na presença do Senhor nesta manhã.
Continue guardando essa paz no seu coração ao longo do dia, porque Deus ainda está cuidando de você em cada detalhe. E se Deus permitir, amanhã estaremos juntos novamente em mais uma oração da manhã. Até amanhã, em nome de Jesus.